A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há poucos fatos a narrar e eu mesmo não sei ainda o que estou denunciando. Agora, explosão. Em rapidíssimos traços desenharei a vida pregressa da moça até o momento do espelho do banheiro. Nascera inteiramente raquítica, herança do sertão, os maus antecedentes de que falei. Com 2 anos de idade, lhe haviam morrido os pais de febres ruins no sertão de Alagoas, lá onde o diabo perdera as botas. Você sabia que na Rádio Relógio disseram que um homem escreveu um livro chamado Alice no País das Maravilhas e que era também um matemático? Falaram também em álgebra. O que quer dizer álgebra? Saber disso é coisa de fresco, de homem que vira mulher. Desculpe a palavra de eu ter dito fresco, porque isso é palavrão para moça direita. Nessa rádio eles dizem uma coisa de cultura e palavras difíceis, por exemplo, o que quer dizer eletrônico? Você, Macabeia, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. Me desculpe se lhe ofendi, mas sou sincero. Você está ofendida? Não. Por favor, quero ir embora. Por favor, me diga logo adeus. Quando ela era pequena, como não tinha a quem beijar, beijava a parede. Ao acariciar, ela se acariciava a si própria. Conheceria ela algum dia do amor o seu adeus? Conheceria algum dia do amor os seus desmaios? Teria a seu modo o doce voo? De nada sei. Que se há de fazer com a verdade de que todo mundo é um pouco triste e um pouco só? A nordestina se perdia na multidão. Toca livros, trazendo vida a seus livros. Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e esta é a 2ª temporada do Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian e comigo, Ricardo Mitucci, nesta 2ª temporada, Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, uma produção da Toca Livros. Divino Dante Gallian, boa tarde, bom dia, boa noite, como vai? Tudo bem, mestre? Olá, Ricardo, tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Encerrando 2021, mestre, um ano que parecia que não ia acabar, mas que está acabando. E está acabando o ano, mas não está acabando a 2ª temporada do Leia a Bula. Agora, Dante, a provocação para fechar o ano é falar de um tema bastante leve, assim, viu, Dante? Eu acho que você vai ficar bastante feliz, porque a proposta é só falar sobre o significado da vida, viu, Dante? Não é nada, facinho. É fácil, é coisa tranquila, já que é uma época de reflexão que veio do Natal, como a gente falava no episódio passado, como é uma época que vai se fechar literalmente um ciclo para iniciar outro, e que a gente espera que depois de 2 anos pesadíssimos, né, de pandemia, que 2022 seja um ano melhor para todos nós. A gente quer falar sobre o significado da vida com uma autora que também é bem light, assim, viu, Dante? Eu, pessoalmente, assim, quando eu leio essa autora, parece que eu tomei um direto do Mike Tyson. Para quem tem 40 mais, 35 mais, deve saber quem é Mike Tyson, né? Mas é aquele cara que é o pugilista que acertava um soco, a luta durava 6 segundos, né? Pra quem não conhece ele, procura no YouTube. Ele acertava um soco no oponente, já derrubava, acabava a luta. Você ficava acordado até de madrugada, né, Dante? Pra assistir a luta do cara, e o cara acabava com a luta em 6 segundos. Ia dormir mais cedo. Mas isso porque essa autora é isso. Ela é um soco no estômago, como a gente vai falar hoje, inclusive, nesse episódio. Eu tô falando de ninguém menos que Clarice Lispector, pra mim, uma das gigantes da literatura mundial. A ucraniana Clarice Lispector, que acabou sendo também uma cidadã brasileira para a nossa sorte. Eu não sei efetivamente, Dante, talvez você saiba se ela se tornou uma cidadã brasileira. Eu acho que sim, eu tenho a impressão que sim. De qualquer forma, ela está no panteão dos grandes nomes da literatura brasileira, porque fez sua vida no Brasil, mas também, pelo menos para mim, no panteão dos grandes nomes da literatura universal, porque ela
entra, ela penetra na alma humana como apenas poucas autoras conseguem, com grande talento. Para mim, ela é o proporcional, costumo dizer, de Fyodor Dostoiévski, né? Então, sem mais delongas, Dante, vamos falar sobre o significado da vida pela perspectiva de Clarice Lispector na narrativa A Hora da Estrela. O que você acha de Clarice Lispector e A Hora da Estrela, Dante? Bom, Clarice Lispector, como você falou, ela nasceu na Ucrânia, mas ela veio para o Brasil com 2 anos de idade. Né? Então toda a sua vida, né? Toda a sua trajetória, a sua formação foi feita no Brasil, né? O pai veio imigrado, exilado, né? Na época, logo em seguida da Primeira Guerra Mundial, uma história familiar extremamente difícil, como a maior parte dos judeus do leste europeu. A mãe sofreu, inclusive, na carne, né, toda essa violência. Ela foi violada, sofreu estigmas muito fortes por causa da guerra, por causa da perseguição, né, e morreu muito jovem, né, quando Clarice ainda era criança, jovenzinha. O pai também morreu relativamente jovem, com 50 e poucos anos, e Clarice meio que viveu boa parte da vida dela sem pai e sem mãe, como órfã, né? Agora, ela tinha, apesar de trazer essa tradição, essas raízes ao mesmo tempo profundas e dolorosas da Europa do Leste, da Europa judaica, ela também digamos assim, floresceu nos trópicos. Então eu quando vou, de certa forma, comentar Clarice, seja nos encontros de laboratório de leitura, seja nas palestras, nas aulas, eu costumo dizer que Clarice é uma espécie assim de Dostoiévski dos trópicos. Então né? Eu não estou tão errado na minha avaliação. Não. Né? Ela tem uma profundidade, ela tem uma dinâmica interessante, porque ela como todos os grandes escritores ou escritoras, né? Ela reinventa a língua. Muitas pessoas na época não entenderam Clarice dizendo que ela escrevia mal o português, provavelmente por ser estrangeira, quando na verdade ela foi alfabetizada em português. É verdade. E ela dizia, não é que eu não tenho palavras, eu tenho que inventar as palavras, eu tenho que inventar as expressões para dizer aquilo que o meu coração diz, né? Então, é uma autora espetacular, de fato, concordo contigo, é uma das grandes autoras da literatura mundial. Legal, a gente vai falar sobre A Hora da Estrela, como eu falei, e A Hora da Estrela é um livro que está disponível em audiobook aqui na Toca Livros, a nossa parceira produtora da 2ª temporada do Leia Bula. Nosso diretor, inclusive, nos fará o grande favor, e também é você que nos acompanha, que nos ouve, de inclusive introduzir aí alguns trechos da Hora da Estrela narrado pela atriz Mel Lisboa durante o nosso bate-papo. Dante, eu até brinquei, né, falando aí do significado da vida, e já mencionei uma frase da Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela é um pouco de metaliteratura, né? A gente tem um escritor contando a história de um livro que ele quer escrever sobre uma personagem dentro do livro escrito pela Clarice, né? Isso, para quem não leu, assim, de maneira muito sintética, contando a história da narrativa. E nessa narrativa, né, nós temos Macabea, que é a personagem criada por esse autor, né, por esse escritor, que também é uma personagem criada por Clarice, que é Rodrigo S.M. É Rodrigo S.M., né, Dante? Exatamente. Se eu não estou enganado. Isso mesmo. E, na verdade, essa frase que eu mencionei há pouco, a vida é um soco no estômago, é trazida justamente nessa narrativa, se eu não me engano, pelo Rodrigo S.M., né? E a figura da Macabea, a mim, pelo menos, é uma figura, assim, extremamente relevante, porque eu costumo dizer que ela é um não alguém, né? Rodrigo S.M. e Clarice, né, pelo talento de Clarice, Rodrigo S.M. nos coloca a Macabea como um ser ínfimo, mas ao mesmo tempo de uma beleza absurda. E aí ele nos traz questões relacionadas realmente ao significado da vida. Então, pra gente não restringir a discussão a essa frase que eu já mencionei, mas para que você fique com ela no seu radar, Dante, a vida é um soco no estômago, eu queria provocar você a partir de uma outra frase que a narrativa nos traz, já um pouquinho no início da narrativa, na verdade, em que nos é colocado a seguinte passagem: pois que a vida é assim, aperta-se o botão
e a vida acende. Diretor, provavelmente a Mel Lisboa vai falar isso muito mais bonito do que eu, então sinta-se à vontade para, de alguma maneira, incluir isso na nossa conversa, mas eu queria partir deste ponto com você, mestre. Aperta-se o botão e a vida acende. Parece simples, né, Dante, a gente visualizar essa ideia de que a vida acende ao apertar de um botão, mas pelo amor de Deus, Dante, traduza essa passagem para nós. O que Clarice, o que Rodrigo SM, o que Macabeia, em toda a sua grandiosidade ínfima, digamos assim, né, nesse paradoxo, querem dizer para nós com aperta-se o botão e a vida acende? Então, essa frase, ela é dita explicitamente por Macabeia, né? Como você bem colocou, descrevendo o que é a narrativa, né? Essa metaliteratura que a Clarice cria em A Hora da Estrela, né? Um artifício extremamente sofisticado, né? Que é o último livro que, inclusive, que ela escreveu, já na perspectiva, inclusive, em que para ela o tempo de vida dela era extremamente limitado, portanto, ela está enfrentando, ela está visualizando a morte, né? De uma maneira muito presente, muito concreta. Então isso lhe dá a coloca numa possibilidade, numa condição de existência que possibilita que ela crie uma obra de arte semelhante a essa, que é uma coisa quase que sem par, né, em relação à história da literatura. E essa frase é atribuída justamente, é dita pela própria Macabeia, essa nordestina, que foi criada por uma órfã de pai e de mãe, mas que foi criada por uma tia, que na verdade a criou de uma maneira totalmente assim, controlada, sem dar a mínima chance para que ela se conhecesse, soubesse do seu passado, tivesse qualquer tipo de perspectiva de vida, né? E no entanto, essa personagem, essa vida que tudo levava a crer que não iria vingar, e de fato, em última análise, não vinga, né? Porque ela é uma personagem quase uma anônima, uma desconhecida para ela própria, né? Nessa simplicidade, nessa quase impossibilidade, Macabeia, ela é a expressão mesma da vida, ela é a expressão mesmo daquilo que existe de mais essencial na substância do ser humano, né? E aí eu acho que ela, ao trazer essa frase, né, por um lado, ela está colocando de uma forma muito prosaica, né, porque ela está fazendo uma comparação ao que seria efetivamente acender uma lâmpada, né? Você aperta o botão e a lâmpada acende, né? E essa metáfora que ela usa para descrever efetivamente a vida tal como ela a experimenta, né? E o que fica para nós nessa simplicidade no final das contas, né? No primeiro momento a gente olha para Macabeia como um ser digno de pena, né? Como um ser que é vítima de uma sociedade injusta, e de fato porque ela não deixa de ser uma vítima. Quantas e quantas Macabeias, né, não continuam existindo na sociedade brasileira, né, e se reproduzindo, né, de pessoas abandonadas, né, de pessoas deixadas aí à míngua, vivendo nas favelas, nos cortiços, embaixo das pontes, assim por aí. São milhares de Macabeias, né? Mas a Clarice, mais do que fazer uma denúncia social, que não deixa de ser também, porque ela o faz, ela tenta também chegar no que existe de substância humana. Talvez justamente pelo fato de Macabeia não ter nada e ter sido destituída de tudo, ela acaba emblemizando, ela acaba significando a essência do humano. Eu acho que o que Clarice faz na Hora da Estrela é justamente um exercício de chegar naquilo que existe de mais essencial, né, na experiência humana. E Macabeia é isso. E o que é apertar o botão e a vida acende? Eu acho que tem a ver com, eminentemente, a consciência. Isso nos liga lá ao primeiro episódio do nosso podcast, quando falava sobre felicidade. Lembra, Ricardo? Sim, sim. Quando a gente falava justamente que a felicidade está em ser, né? Pois bem, Macabeia, que não tem nada, né, e praticamente não é nada, em não sendo quase nada, ela é tudo. Macabeia consegue, né, justamente por estar destituída de praticamente tudo, fazer a experiência do ser. Ou seja, o despertar da consciência em cada agora, em cada momento presente, quando ela abre os olhos,
ou quando ela abre os sentidos e existe. E olha para si mesmo e fala assim, apesar de toda a miséria, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo o desprezo do mundo, Macabeia simplesmente abre os olhos, acende a luz e diz, que bom que eu existo. Acho que o sentido da vida, né, remetendo justamente ao tema da nossa conversa de hoje, né, é tão simples. É justamente o despertar e reconhecer que bom que eu existo. Né? E que bom que você existe, que o outro existe, que as outras vidas também existam. Né? Quando a gente conseguir ter essa percepção, eu acho que aí fica claro, efetivamente, o que Clarice, através de Macabeia, quis nos dizer com essa ideia de aperta-se o botão e a vida acende. Pois a vida é isso, é consciência da existência. Dante, talvez por isso, nessa mesma narrativa, um pouco mais adiante, nos é apresentada uma outra passagem que eu acho bastante significativa no que diz respeito ao tema. Ela está coladinha na Vida é um Soco no Estômago, né? Que é uma passagem que nos diz que todas as vidas são uma arte. Quando a gente entende que a gente precisa encontrar ou reencontrar a nossa essência, para talvez descobrir o verdadeiro sentido da vida, para também encontrar o verdadeiro sentido da vida, é aí que a gente entende que, de fato, a vida é uma arte? Sem dúvida. A vida é uma arte, e mais do que uma arte, ela é uma possibilidade de arte. Quem faz da vida uma arte ou um fracasso somos nós mesmos. Né? Os artistas. Exatamente. Né? Na medida em que a gente assume esse desafio de transformar a nossa própria existência em arte, em obra de arte. Eu gosto muito de um conceito, ou mais do que um conceito, uma ideia arcaica da Grécia Antiga, né? Que é o conceito de kalogokatia, né? Que traduzindo, a palavra é um pouco complicada, parece até um trava-línguas, né? Mas na verdade kalos em grego quer dizer beleza, né? Gakokatia é a realização. O termo, portanto, quer dizer a realização da nossa própria beleza. É tão bonito isso, né? Pensar que o sentido da vida está em realizar a nossa própria beleza. Então tá muito dentro dessa ideia de que a vida pode ser uma obra de arte. Mas para que ela seja uma obra de arte, é preciso, em primeiro lugar, despertar. É acender o botão mesmo, né? Tocar no botão, a vida acender, a gente tomar consciência, dizer que bom que eu existo, e agora o que eu faço com isso? Entende? Esse é o primeiro passo, né? Porque se a gente não despertar para isso, se a gente não tomar essa consciência de que a vida é algo belo a ser realizado, né? E veja, sempre com aquela ressalva também que a gente discutiu aqui num episódio anterior, de não se culpabilizar, né? Não achar que tudo só depende de nós, né? Porque toda obra de arte, né, ela é esse fluxo entre a técnica, o conhecimento, o trabalho e o mistério, né? E as consequências incontroláveis da vida, né? Na matéria, no tempo e assim por diante. Então, como toda obra de arte, a vida também é isso, né? Mas a tomada da consciência é fundamental nesse sentido. E aí, de fato, quer dizer, a partir do momento que a gente toma essa consciência e se compromete com a gente mesmo, se compromete com a nossa vida, aí a gente está dando o primeiro passo, de fato, para transformar as nossas vidas numa arte, né? Numa arte que tem luz e sombra, que tem a sua parte bela e a sua parte feia, a sua parte boa, a sua parte má, né? Porque tudo que é humano é imperfeito, tudo que é humano é contraditório, é paradoxal, é complexo e é belo. Sem dúvida. Dante, eu não posso encerrar 2021 com esse tema sem ser provocador. Afinal de contas, como você mesmo disse, você quis me trazer para o seu podcast justamente para ter um interlocutor provocador. Pois é. Agora, eu apronto muito comigo. Você se auto-sabotou, eu diria. Então agora você vai sofrer as consequências. Brincadeiras à parte, se estamos falando que as vidas são uma arte,
como nos é colocado por Clarice nessa narrativa, mas um pouco mais adiante, também nos é dito que a vida é um soco no estômago, como eu repito pela terceira vez nesse episódio. Dante, afinal, a vida é uma arte, a vida é um soco no estômago, a vida é tudo isso misturado, a vida é muito mais do que isso. Afinal, o que é a vida, mestre Dante Gallian? A vida é a vida. E ela saiu bem, hein? A vida é a vida porque a vida é tudo isso, né? A vida é tudo isso e graças a Deus que ela é tudo isso. Que bom, né? Você lembrava aqui do Mike Tyson, né? No começo da nossa conversa de hoje, né? E assim, a vida tem muito de soco no estômago, sem dúvida nenhuma. Claro. Mas a vida também é afago. Claro, né? sem dúvida. A vida é carinho, né? Amor. A vida é amor, né? A vida é um momento em família, claro. É um momento de celebração, é um bom vinho, é um bom peru com farofa, claro. É o doce da vovó, enfim, é tudo isso misturado, né? Não dá pra rotular a vida, né, Dante? Não, é impossível. Aliás, tudo que é humano não é possível de ser rotulado. É irrotulável, exatamente. Não é próprio do humano Sim. a gente rotular a vida. Sim. E essa aceitação, volto a insistir, né, de que a vida ela é marcada por dores e prazeres, por alegrias e tristezas, assim por diante, é talvez uma das coisas mais importantes para a gente estar bem ajustado, né, dentro desse tempo que nos é dado, dessa trajetória que a gente chama de vida, desse tempo que a gente chama de vida. Porque se a gente quiser e criar a falsa ilusão de que uma verdadeira vida é uma vida constituída de prazeres, de vitórias, né, de alegrias e assim por diante, né, a gente vai estar se enganando. Acho que a melhor maneira de viver a vida é procurar não se enganar, né? A melhor maneira de viver a vida é, de fato, reconhecer que é receber muita porrada. Né? Com certeza. Que, assim, até lembrando do poema do Fernando Pessoa, né? Justamente que ele fala da vida, a vida, eu recebi muita porrada, né? Eu fui muito humilhado, eu sofri várias derrotas, várias falências, assim por diante. Por que todo mundo, né, só é vencedor? Por que todo mundo só é feliz? Todo mundo teve sucesso com as mulheres, assim por diante, e eu não, claro. Né? Na verdade, o que o Fernando Pessoa está dizendo é o seguinte, que o que ele traz é a vida real, né? Então, eu acho que a vida real é um soco no estômago, mas também é um afago, é um beijo. Com certeza. Mestre Dante Gallian, fechamos 2021, mas como disse no início, a temporada 2 de Leia a Bula não termina aqui, o que termina é o ano, e eu desejo a você, mestre, a toda a sua família, um lindo 2022 de muita paz, harmonia, saúde e prosperidade, muito amor, não só a você, mas a todos aqueles que estão conosco nessa segunda temporada. Dante, por favor, sua mensagem de feliz ano novo a quem está com a gente. Bom, desejo a todos um feliz e luminoso ano novo, com muita saúde, muita paz, e lembrando que a vida é assim, a gente acende e ela aperta, e ela afrouxa, e ela nos dá socos, e ela também nos dá beijos. Então, vamos viver 2022 nessa perspectiva, que com certeza a gente vai ser muito mais feliz. Não tenho a menor dúvida disso. Um grande abraço, mestre. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Ricardo. Vamos continuar juntos aqui no ano que vem. Com toda certeza, a gente se reencontra em 2022. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por sua audiência, por estarem conosco. Este é o Leia a Bula, segunda temporada, um podcast com Dante Gallian e comigo, Ricardo Mitucci, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, uma produção da Toca Livros. Feliz ano novo e até a próxima. Valeu, pessoal, um grande abraço e até mais.